Stewie finalmente diz sua primeira palavra, e é um palavrão, deixando Lois rejeitada pelas outras mães. Então, ela tenta descobrir onde Stewie poderia ter ouvido isso. O episódio começa com um diálogo entre Peter, Quagmire, Cleveland e Joe no bar Ostra Bêbada. Eles conversam sobre os times para os quais torcem, mas Peter não se interessa muito pelo assunto e sugere que todos vão tomar uma cerveja numa caçamba de doações. Joe pergunta o porquê disso e afirma que não é uma boa ideia. Então Peter justifica que as coisas que está vestindo foram conseguidas através da caçamba. Agora, no centro de doações da boa vontade, Peter e seus amigos ficam vasculhando a caçamba. Quagmire encontra algo um pouco peculiar, enquanto Peter encontra um tabuleiro, um filme e uma bola 8 mágica. Peter afirma que com aquilo poderá ver o futuro. Seus amigos inicialmente não acreditam muito, mas Peter demonstra na prática que realmente funciona, perguntando à bola se nevará no Natal e ela mostra que sim. Peter se surpreende por conseguir comprovar a todos que funciona, e Joe pergunta como é que a bola 8 faz isso. Peter, então, diz que de agora em diante viverá em prol da bola 8 e que ela o guiará, como as aves que levaram os peregrinos para Boston. Por aqui, branquelos de cara larga. Vamos lá, Red Sox! Vamos lá, Red Sox! Em seguida, durante o almoço em família, Peter come ao lado de sua bola 8. Brian pergunta sobre o que é, e Peter responde que é sua bola 8 mágica. Meg aproveita para fazer uma pergunta também, mas Peter não entende bem e a manda comer no sótão. Depois disso, ele faz uma pergunta à bola 8 para demonstrar que ela é incrível, perguntando se o show de marionetes dele será um sucesso. A bola 8 responde que não, e Peter se revolta. Depois disso, enquanto Peter conversava com sua bola 8 mágica, Lois, Stewie, Chris, Brian e Meg aparecem para dizer que está na hora de ir para a igreja. Peter diz que não irá, pois sua religião agora é apenas sua mais nova bola 8 mágica. Bola 8. A Fox é um canal sustentável neste novo mundo do streaming? Após isso, Peter e sua família vão para a igreja católica, e lá ele tenta assistir a uma série, mas a internet para visitantes da igreja não permite assistir com fluidez. Ele comenta com Brian que a internet do padre é muito melhor, ficando muito irritado, e depois diz sua primeira palavra na vida, que é um palavrão. Lois fica muito chateada, e Chris afirma ter ouvido Stewie falar um palavrão. Peter fica bravo com a situação, dizendo que é inaceitável, e decide que eles deveriam ir embora para tomar o café da manhã. Novamente em casa, desta vez com um clima mais pesado que antes, Lois fala para Peter que é inacreditável que a primeira palavra de seu filho tenha sido um palavrão. Brian diz a Stewie que não entende porque todos estão surpresos, já que ele consegue falar há muito tempo, mas ninguém parece entendê-lo. Stewie então diz que não sabe, mas que naquele momento sentiu uma emoção intensa e a palavra simplesmente saiu. Em seguida, ele tenta fazer um teste para ver se sua família o ouviria, mas tristemente percebe que sua família só o entende quando ele fala na hora da raiva. Mais tarde, Lois aparece em uma festa para a qual sua amiga Bonnie a havia convidado, mas ao chegar lá, Bonnie avisa que Stewie não pode entrar, pois ele não seria uma boa influência para as outras crianças. Lois se revolta e questiona sua amiga sobre o porquê de ela estar fazendo isso só por conta de um palavrão. Bonnie então explica que o problema principal é que Lois é a mãe de Stewie, e os palavrões são apenas uma parte desse problema. Em parte é sobre os palavrões, mas principalmente porque você ama. Kevin, eu falei sem flechas! Bestas não atiram flechas! Depois disso, Lois chega furiosa em casa e imediatamente pede para Brian desligar a televisão, pois acredita que foi por causa dela que Stewie aprendeu palavrões. Brian afirma que não é a TV o problema, pois Stewie só assiste Kylo nela, mas Lois não o escuta, pega o controle mesmo assim e vai averiguar por conta própria se é verdade ou não. Em seguida, Lois aparece dormindo no sofá, enquanto Stewie ainda assiste Kylo. Logo depois, Brian aparece para checar o que houve com Lois e ela acorda, dizendo que ele estava certo. Stewie não aprendeu a falar palavrões por causa da televisão, mas sim com alguém da casa. Ela decide bolar um plano para descobrir quem foi o responsável. Depois disso, Brian percebe que as escadas da casa estão diferentes e pergunta para Lois o porquê. Lois explica que, para provar que Peter era o boca suja da casa, ela havia passado cera na escada para ele cair. Ai, 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 que dor!
Isso dói muito, muito! Seu plano acaba dando certo. Peter, depois de rolar até o chão, age de maneira diferente e até educada com Lois. Ela o questiona sobre o motivo dessa mudança, e Peter responde que talvez seja porque ele tem saído muito com o pai do Kyle. Depois disso, Lois foi ao supermercado, e quando se aproximou para entrar, os funcionários ficaram com medo dela por causa do ocorrido com Stewie. Então, os atendentes se trancaram dentro do supermercado, apagaram as luzes e disseram para ela que estavam fechados. Lois argumenta que sabe que eles não estão fechados, mas depois implora para que a deixem entrar. Os atendentes a ignoram e a mandam embora. Lois começa a chorar muito e, para secar suas lágrimas, pega uma sacola que estava por perto. No mesmo momento, seus olhos começam a arder porque a sacola tinha álcool em gel, o que faz com que ela fique muito irritada por causa da dor e grite um palavrão. Stewie percebe o que sua mãe falou, e Lois descobre que ela mesma é a culpada por trás daquilo tudo, voltando a chorar novamente. Em seguida, Lois reúne todos da casa para revelar que ela mesma era a culpada por seu filho estar falando palavrões. Por conta disso, ela chegou à conclusão de que precisa arrumar um tempo para descansar e relaxar, mostrando o folheto do lugar onde tirará férias. Peter diz sinceramente que essa viagem pode sair muito cara para eles, mas Lois consegue convencê-los. Peter, então, admite que é melhor ela ir mesmo, pois pode ser tão legal quanto a viagem que ele fez com o Chris de jet ski. Isso é incrível! Eu sei, filho! Ai, meu Deus! Em seguida, Lois chega ao seu destino da melhor forma possível, acompanhada de Roger, que seria seu guia para a viagem. Roger a leva para um lugar onde ela ficará sentada, ouvindo barulhos de chuva para relaxar. Nessa cena, Peter aparece conversando com Stewie de uma forma que parece querer fazer seu filho se sentir melhor, e então oferece a ele um pirulito que ia pegar na geladeira. Mas Peter só encontra vodka e leite na geladeira, e acaba bebendo tudo. No meio disso, Stewie avisa ao pai que ele está 2h30 atrasado para a escola, mas Peter não dá ouvidos e no fim oferece uma bala azul para Stewie chupar, achando que era um sanduíche natural por conta da embriaguez. Voltando ao resort, Lois e suas colegas estão meditando enquanto o professor de yoga tenta explicar o que elas devem fazer, mas ele não sabe nada sobre o assunto e fala de forma travada, o que todas percebem ser estranho. Para abafar a situação, o professor pergunta se elas têm alguma pergunta sobre o assunto. Lois levanta a mão e diz que sim. Em seguida, ela pergunta o que significa o conceito da palavra namastê, mas ele insiste em dizer que não sabe. Depois, ele sugere que façam uma pausa e que, enquanto meditarem novamente, ele irá ao banheiro. Se ouvirem um som, apenas ressignifiquem ele, então deixem pra lá. Depois disso, Peter disse a Stewie para ficar quieto na cadeira enquanto ele aparava o quintal, que estava cheio de pedras. Após o aviso, Peter começou seu trabalho, que estava sendo bastante pesado por sinal. Enquanto isso, Lois estava numa roda com suas colegas e um novo professor. O professor pediu para Lois escolher uma palavra que lhe trouxesse paz e repeti-la várias vezes para relaxar. Lois soltou um palavrão e o professor a repreendeu, pedindo que ela escolhesse palavras adequadas. Lois tentou se justificar, mas o professor a interrompeu e ela ficou furiosa, dizendo que tinha sido um erro essa viagem e que iria embora. Na cena final do episódio, Lois finalmente chegou em casa e foi bem recebida por todos, exceto Stewie, que não estava presente. Ela o encontrou nas escadas da casa esperando por ela e foi até ele. Stewie, com um sorriso no rosto, disse "Mamãe" e pulou para abraçá-la. Todos ficaram impressionados ao redor ao saber que a segunda palavra de Stewie foi mamãe, deixando Lois ainda mais feliz. Ela disse a Stewie que o amava. Em seguida, Lois pediu para Stewie repetir a palavra para ela registrar o momento no Instagram. No entanto, nas 3 tentativas, Stewie não repetiu mamãe e Lois acabou soltando outro palavrão na frente de todos. Tudo bem. Eu tenho. Mamãe! Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.